Pessoal, muito boa noite. O microfone está meio alto aqui. Poxa, que prazer rever vários rostos conhecidos aqui, de um passado mais recente. Tem turma que acabou de se formar, tem turma que se formou há 20 anos. Que bacana. Essa parte pula, né? Tem os fundadores do mestrado aqui também. Que bacana. É um momento sempre especial a gente conseguir juntar todo o nosso networking de alunos e ex-alunos para eventos como esse. Essa é uma das grandes novidades de 2019 que finalmente a gente conseguiu botar para funcionar. Esse é o segundo evento exclusivo para as turmas formadas pelo ProFuturo. Estou falando aqui dos grupos do MBA Executivo Internacional, nosso curso mais antigo, International MBA, o Americas MBA, e também o mestrado profissional. Estou vendo alguns rostos aqui. Prazer, eu sou Daniel Estima, sou professor do grupo. Hoje sou professor do grupo. Comecei há mais de 20 anos como estagiário, como pesquisador, consultor, todo o pacote completo aí. E é bacana ver, como eu estava comentando, esse tipo de evento se materializando. Era um dos sonhos do professor James que a gente teve a honra de dar continuidade e, de fato, fazer a implementação disso em 2019. E vejam como uma oportunidade bacana de troca de conhecimento com a palestrante. A Patrícia é nossa parceira em várias frentes, é professora dos MBAs, ela atua mais fortemente no International MBA e no Americas, mas eu estou trazendo para o executivo também, ela já deu uma aula recentemente lá. Mas, além da interação com a palestrante, a ideia é que vocês interajam bastante também. Eu já percebi como é de hábito que as turmas vão sentando meio próximas assim, o mestrado 4 está ali, a 53 do executivo está ali, a 52 ali no fundo, mestrado 6 está espalhado, turma 17 ali, turma 6, olha que beleza. Então, mas aproveitem também a ideia, a gente tem previsto aí mais ou menos 1 hora de papo e depois tem um coquetel para a gente aumentar, expandir o networking, botar o papo em dia com a galera que faz tempo que a gente não conversa. E sem mais delongas, passar a palavra aqui para a Patrícia, agradecer a parceria e o papo que vai vir aí. Obrigado, gente. Professor. Boa noite a todos. Já está ligado o meu microfone, né? Ele vai... Tá? Então, tá bom. Ele vai ajustando o volume aqui à medida que a gente vai conversando. Interessante, então, saber que vocês já estão divididos meio que em silos, em departamentos. A gente quase não vai falar disso hoje. E é muito bom saber que a gente tem um pessoal que já se formou há um tempo. Eu sempre gosto de fazer isso aqui mais como uma conversa, menos como uma palestra. Até porque, quando a gente também está falando de mundo digital e de tudo que mudou, fica muito chato a gente ficar fazendo só monólogo aqui na frente. Eu acho que a gente tem que ter uma certa participação. E eu acho que vocês vieram com o celular hoje. Joia, porque quem veio com o celular, eu sempre gosto de fazer perguntas durante a palestra, e aí vocês vão participar com o celular também, tá bom? Gente, essa pessoa fofa ali sou eu. E aí, antes da gente entrar no mundo digital, ainda ontem, eu juro que foi ontem, nessa foto aí, eu estava num sítio na Zona da Mata de Minas. Nesse lugar, não tinha telefone, não tinha luz, não tinha TV. E uns quase 15 anos depois desse tempo, o que me falavam sobre a minha carreira e sobre o mercado? Que era só eu me formar na faculdade, porque isso já era algo distinto. Eu fui a primeira pessoa a me formar na minha família. Logo quando eu me formasse na faculdade, esse resumê aqui já está muito moderno, eu tinha que imprimir o meu resumê, provavelmente num papel couché. Esperar o jornal de domingo, onde tinha um caderno só de anúncio de vagas de emprego. E aí eu ia mandar pelo correio, vários. Aí eu ia esperar um pouquinho, porque aquele telefone ia tocar, e aí eu ia para a entrevista de emprego
e, finalmente, eu ia ser contratada. E quando eu fosse contratada, provavelmente eu ia trabalhar para um homem mais velho. Eu tinha que chegar antes do meu chefe e eu tinha que sair depois do meu chefe. Ou então eu não era uma boa funcionária. Eu acho que algumas pessoas passaram pelo que eu passei, pelo que eu acreditei, falaram isso para mim quando eu me formei. E aí eu me formei em economia. Hoje aqui há 6 anos eu falo nos MBAs da Profuturo, da FIA, na cadeira de gerenciamento de carreiras, na cadeira de People and Management. Hoje eu falo sobre People Analytics, hoje eu falo sobre coaching, mas a minha formação ela é economia. E a gente vai também falar um pouco dessas carreiras que não são mais lineares. E aí, hoje, como é que é isso? Hoje eu quero ouvir de vocês. Então, se vocês puderem pegar o seu celular, entrar no edupulses.io e entrar esse PIN, tem lá uma pergunta para vocês. Você pode entrar, acho que só no site. Você não precisa baixar o app. Se você entrar só no site edupulses.io e entrar o PIN 123538, você vai vir para cá. edupulses.io. E aí eu estou perguntando para vocês, quais são os seus pensamentos e sentimentos quando a gente fala sobre carreira? O que vem à tua mente? Vamos falar de carreira? O que vem à tua mente? Aqui a pessoa entrou o número, mas ele vai saindo à medida que o pessoal vai escrevendo. Foco, crescimento linear, desafios, incertezas, inovação, aprendizado, progressão, disciplina e dedicação, ambição, disciplina. Disciplina é muito importante. Alguém está hackeando 123538. Incerteza. Alguém continua hackeando 123538. Realização. Que tudo é possível e nada garantido. Realização. Dinheiro. Objetivo, jornada, dinâmica, progressão. Progresso, reciclagem, sentido. Hoje a gente fala muito de sentido, de propósito, de jornada de carreira, não mais em empregos, né? Muito mais em projetos, como uma plataforma de desenvolvimento. Vocês estão falando de disciplina, só porque eu falei disciplina? Porque isso é uma das coisas que a gente vai ver em People Analytics, a gente não vai ver aqui nas aulas de People Analytics, que quando a gente começa a interagir um com o outro, a gente acaba alterando o comportamento do outro, e isso pode criar desvios na pesquisa. Exatamente, seus fofos. Meta, realização, é isso aí, gente. Então, quando a gente fala de carreira, tudo isso aqui está envolvido. Diversificação, meta. Muito tempo a gente falou, né, de meta e de ter uma meta só. E aí era assim, também quando eu me formei, e a gente ia para uma entrevista de emprego, o que você quer daqui 10 anos, 20 anos para a sua carreira? Se você não quisesse ser CEO, você era uma pessoa pouco ambiciosa. Tinha isso também. Então, você sempre tinha que... Eu tinha meio que uma resposta, certo? Porque era uma trajetória, né? O que a gente fala de career ladder, era só para cima, e em muitas empresas, up or out. Então, você não tinha movimentação lateral como a gente tem hoje. As carreiras em W que a gente tem hoje.
E as carreiras em Y também. Muito bom. É isso, gente. Então, essa foto aqui é a foto de tudo que passa na cabeça de todos nós, quando a gente fala sobre carreira. Hoje em dia, definitivamente, dá muito mais incerteza do que dava antes. Porque está tudo mudando muito mais rápido. Depois eu tiro uma foto e eu coloco no slide deck e passo para vocês. A gente brinca mais depois, tá? Vamos lá. Muito bom. Então, fazendo um super fast forward, hoje a gente está com quase 8 bilhões de pessoas. A nossa extensão é esse celular aí que vocês têm na mão. E grande parte desses usuários de internet usam mídia social. Quando eu fiz o meu MBA fora do país e eu trabalhei na HP, nos Estados Unidos, na área de inteligência competitiva, e quando eu voltei, depois de um tempo, eu trabalhei em institutos de pesquisa, cobrindo mercados de América Latina para serviços de dados fixos na época, né? Depois houve a convergência. E eu analisava muito exatamente a adoção de novas tecnologias e a adoção da internet. Naquela época, a banda larga era 256K. E muitas vezes a gente tinha um modem, e o sinal descia pelo modem, subia pela linha de escada. Então, muitas vezes a gente usava a internet só de madrugada, porque valia um pulso. Vocês não passaram por isso. Um pedaço passou. E vocês sabem que dizem que isso influencia hoje o comportamento de muitos desenvolvedores de software, porque eles estão acostumados a trabalhar de noite. Principalmente esse pessoal que começou aí nessa época. Mas o que tem esse impacto aqui dessa adoção dessa tecnologia muito mais rápida? Mudou a nossa forma de consumir, mudou a nossa forma de aprender e está mudando a nossa forma de trabalhar. Só que essas mudanças nas empresas estão demorando um pouquinho para acontecer, mas nós também, como consumidores, a gente tem forçado isso a acontecer cada vez mais. Quem aqui usou o Waze para chegar, ou qualquer aplicativo parecido com o Waze? Muito bom. Quando você abre o teu Spotify, ou quando você abre o teu Netflix, ele já te dá algumas sugestões de música que você pode ouvir, ou de filmes que você pode assistir, que são mais relevantes com aquilo que você já assistiu antes. Isso aí é o impacto também de todos esses dados que a gente está passando para os devices e que acaba também agora influenciando o nosso mercado de trabalho. Aqui é só a penetração da internet pelo mundo. Pelo We Are Social, por esse site, todo ano vocês conseguem um slide atualizado com esses dados. E tem vários outros slides muito interessantes que vocês podem usar também. Mas antigamente, então, quando eu comecei a trabalhar, cobrindo o mercado, né, de América Latina, de adoção de internet, não era 15% da população. E agora, com o avanço do smartphone, eu lembro quando o número de smartphones ultrapassou o número da população. E aí o pessoal começou a entender que a população tinha mais de um telefone na época e depois ainda smartphones. Isso aqui que muda completamente a forma como a gente se relaciona e se comunica. Tem um estudo da Universidade de Oxford que estima que 47% dos empregos nos Estados Unidos pode ser substituído por robôs e tecnologias emergentes nas próximas 2 décadas. E isso é um medo, né? Aquelas incertezas, aquela insegurança que muitas pessoas têm. Será que o meu trabalho vai sumir? Nesse site aí que vocês podem entrar, Will Robots Take My Job? Você pode digitar qual é o título do seu trabalho. E ele vai te falar qual é a probabilidade dos robôs assumirem a sua área. É isso aqui, olha. Eu digitei alguns só para vocês verem. Quais são, então, aqueles trabalhos que têm um risco maior de sumir? Principalmente aqueles que são rotineiros e que são repetitivos. E tem uma série de tarefas hoje em dia que as empresas continuam fazendo, que são pessoas que continuam fazendo tarefas rotineiras e repetitivas. Vou pegar aqui um exemplo de RH. A admissão.
Quando você entra numa empresa, o que a gente algumas empresas ainda fazem? Você me manda uma foto 3x4? Ou uma cópia do seu RG e da sua carteira de habilitação e da sua CT? Gente, onde tira foto 3x4 hoje em dia? Você consegue emitir cartão de crédito tirando foto da sua habilitação e mandando pelo digital. Essas pessoas que estão recebendo ainda formulários, documentação, entrando em sistema, isso vai sumir. A gente merece ter trabalhos até, né, que nos dê mais satisfação. Isso aqui não está dando mais satisfação para as pessoas. Então, olha só. Os advogados têm uma chance muito baixa de serem substituídos. O pessoal fala muito que o Watson vai assumir aqueles papéis que são mais rotineiros do advogado inicial. Eu peguei já aqui o Mohamed no começo da palestra, gente, que atua nessa área, e aí a gente estava falando exatamente disso. Geralmente o pessoal fala que o Watson ele vai automatizar tanto. Aliás, tem alguns estudos que falam que ele chegou a ter uma solução de problemas mais rápida e melhor do que um time inteiro de advogados. Pois é, e aí os especialistas dentro de advocacia é que vão acabar se sobressaindo, né? Mas todas aquelas posições que dependem de soft skills, que eu não sei por que chamam soft skills, porque de soft elas não têm nada, vão ser aquelas que não tem inteligência artificial que vai repor, né? Já contadores estão numa zona vermelha aí, não é? Então, se vocês entraram e já testaram a sua vaga, se vão sumir, muito bom. Tem um estudo da Dell, isso aqui já tem um pouquinho, até mais de um ano, que falou que 85% dos trabalhos que existirão em 2030 ainda não foram inventados. Desde 2000, mais de 50% das empresas da Fortune 500, que, de novo, lá quando eu me formei, você tinha que olhar aquelas grandes empresas, essas é que vão sobreviver. Quem falava em unicórnio? Quem falava em escalabilidade global? Não. A gente tinha que ir para uma coisa segura, né? Até porque também, vamos falar, no Brasil, no fim da década de 80, a gente tinha mais de 80%, 90% de inflação de overnight. Você tentava comprar uma calça, você ia na loja e falava, moça, por favor, segura esse preço para mim até amanhã. Quem viveu essa época de alta inflação não tem noção do tipo de incerteza que quem passou por essa época viveu. Porque era outra dinâmica. E é muito assustador a gente ver essas empresas que não conseguiram se adaptar ao mundo digital, não conseguiram se adaptar à mudança do consumidor, à mudança do funcionário e simplesmente desapareceram. Opa. Quando eu passei o vídeo convidando para essa palestra no LinkedIn, eu falei para as pessoas enviarem algumas perguntas, e algumas pessoas enviaram. Eu aproveitei essas perguntas para colocar durante a palestra. Tá? Uma delas, eu só não coloquei o nome porque eu não sabia se as pessoas iam querer ou não, mas está aí. Como que grandes grupos, eu cortei um pouquinho essa, como que grandes grupos empresariais, mundiais e governos estão se preparando para essa revolução? Muitos ficarão à margem do mundo desconectados, e como será o mundo em 20 anos? É sempre interessante a gente receber essas perguntas, porque a gente se desafia, a gente acaba buscando ainda mais informação. Eu achei esse vídeo, que ele tem uns 4 minutos e pouco, eu achei um pouco longo para passar aqui para vocês. Mas eu quis deixar o link para vocês darem uma olhada. Nesse vídeo aqui, ele conta um pouco do impacto, enfim, de todas as mudanças no governo, na política, as mudanças de estrutura, o peso que a dívida pública tem no PIB de todos os países. E ele traz alguns outros dados interessantes. Para os próximos 20 anos, 1 milhão de indianos vai entrar no mercado de trabalho por mês. Por mês. Então, tem uma outra pergunta para frente, que eu falei assim, gente, a gente vai precisar mudar. E aí, quando a gente geralmente fala, né? Precisamos mudar. Mas quem quer mudar?
Se eu falasse para vocês sentaram tudo aí pertinho um do outro, conhecidinho. Vamos levantar e mudar de lugar? Não é ruim, porque a gente já está confortável. Você está perto de uma pessoa que você conhece, que você sabe se comunicar, que você sabe como é que é. Mudar não é fácil. E a gente está passando por um momento que a mudança ela é muito, mas ela é muito rápida. Quem diria que 5 anos atrás a gente já está falando em Uber e utilizando Uber o tempo inteiro? As mudanças elas estão acontecendo numa velocidade que assusta. E aqui tem 4 grandes choques, né? Toda a instabilidade econômica, e pensando que também naquele vídeo ali do Vimeo que eu deixei para vocês, mostra que a maioria dos trabalhadores e dos mercados estarão na Ásia e na Índia. Então, a gente tem uma mudança aí de eixo econômico, né, de trabalho muito forte. Um outro choque grande é a tecnologia, né? Inteligência artificial, realidade aumentada. Quem já brincou? Bom, não vou brincar aqui, mas quem já viu, vai? Pokémon Go. Quem já usou filtro de Snapchat? Aí, já está aqui. A gente não está sentindo, já está aqui. A gente fala, nossa, parece uma coisa muito... Não, está aqui. Não é o meu filho que está usando, a gente está usando muito. Mudanças climáticas, enfim, e toda a parte de urbanização da população, que é um outro impacto muito importante. Isso aqui vai forçar a gente a ter aquela mudança, não só mudança de mindset, mas mudança de habilidades. Gente, eu acabo usando muito slide em inglês, tá? Perdão. Mas vocês todos passaram pelos MBAs aqui, então... mudança de comportamento e mudança de sistemas. Eu vou destacar só algumas coisas dentro de cada um, principalmente dentro de mudança de mindset. A disponibilidade de ser flexível e de se adaptar. Aprender a viver nesse mundo de incertezas, estar sempre aberto. Dentro de habilidades, saber resolver problemas cada vez mais complexos. Porque a gente vai estar em rede, porque tem muito volume de informação, tem muito dado, vai ficar cada vez mais complexo. Se adaptar, ter habilidades de adaptação, então, para diferentes contextos, diferentes gerações. É só olhar essa sala. A gente tem todas. Pensamento crítico. E pensamento crítico é uma coisa tão importante, algumas pessoas confundem pensamento crítico com a pessoa chata, que fala, por quê? Mas é porque isso. Não, não é isso. Pensamento crítico, e aquela pessoa que pode parecer chata, ela é muito boa para a gente pensar se a gente não está incorrendo em algum viés. Talvez a tradução do critical thinking para a palavra pensamento crítico em português, ela tem uma conotação negativa, mas em inglês ela não tem, não. O pensamento crítico é você perceber uma análise errônea e as formas que a gente tem de validar aquilo que a gente quer provar, que a gente está pensando. Bom, criatividade. Esse é um dos top soft skills ever, né? Agora, comportamento. Como trabalhar em rede, como trabalhar com colaboração. E na parte de estruturas, né, de sistemas, que a gente está indo aqui do hierárquico para esse muito mais em rede, essas carreiras fluidas que a gente tem hoje em dia, a questão do propósito. E quando teve uma pergunta aí de diversidade, e eu acho que isso falta muito para as pessoas, é esse respeito pelas pessoas e pela aprendizagem. A gente tem que ser muito mais tolerante, muito mais paciente. Porque quando a gente fala que uma das principais habilidades é comunicação, se a gente não for tolerante, se a gente não for paciente, a gente não vai poder, né, esperar que o outro tenha essas mesmas qualidades com a gente. E aí, o que está acontecendo? As organizações estão se tornando cada vez mais horizontalizadas, né? Tem até a parte de holográfico, mas a gente não vai chegar aí, não. Até porque eu acho que vai demorar um pouco mais de tempo. Mas essas organizações, tipo as APOS, é um pouco mais difícil, demora um pouco mais de tempo. Mas essas organizações mais horizontalizadas, que já adotam outras formas
de desenvolver produtos, elas acabam implicando em muita mudança aqui de comunicação. Então, antigamente, para eu falar com uma outra área, eu tinha que pedir um clearance, né? Eu tinha que pedir o aval para o meu gerente, para o diretor, para falar com uma pessoa da outra área, para ninguém se sentir bypassed. Né? Isso levava um tempo, porque mandava e-mail, demorava o e-mail, tinha, né, um tempo tomado ali no meio do caminho. Hoje em dia, o que isso implica, essas organizações mais flats? Agilidade. Como muda a forma de comunicação, que agora o meu par, antigamente eu acho que tinha mais territorialismo, talvez. E hoje em dia a gente fala tanto em colaboração, que você tem que saber trabalhar muito melhor essa questão de desenvolver todos. O que mais em relação à questão da liderança, desse reporte, do comando e controle? Responsabilidade, produtividade, agilidade, a gente falou. Engajamento, entrega. Menos pessoas, a gente tem um número menor aqui, né? E olha só que curioso, porque as gerações mais novas, que estão acostumadas com games, em mudar de fase muito rápido, em ser promovida muito rápido, tem uma necessidade ali de... Passou 9 meses, ninguém me promoveu ainda, ninguém aumentou meu salário, como é que a gente faz isso? Uma das formas de trabalho, de adotar squads, de adotar metodologias ágeis, de adotar times que, em diferentes momentos, você pode assumir a liderança daquele time, acaba respondendo um pouco essa necessidade de assumir de liderança, de ter satisfação no teu trabalho, de ser exposto a novos desafios, de liderar equipes. Porque não vai ser sempre que todo mundo vai conseguir ser promovido. Então, e as consultorias ajudaram muito nisso, né? Porque você entra como associado, você tem associado 1, 2, 3, aí você tem analista 1, 2, 3, aí você tem gerente 1, 2, 3. Todo ano você tem que ser promovido ou chega o problema. Isso aqui, essa forma também, essa métrica de performance, de remuneração e de reconhecimento também está mudando. Tá? Até porque as próprias pessoas estão falando de outros benefícios, outras formas que eles também podem ser reconhecidos e gostam. O LinkedIn, ele faz sempre um estudo, principalmente para os Estados Unidos, tem estudo todos os meses, que ele faz uma análise de todos os seus dados para entender quais são os job posts que são mais recorrentes e quais são os skills que as empresas estão demandando. Isso aqui, olha só, era de 2018. Naquela época, em 2018, já era no top job posts. Cientista de dados, que agora já tem uma frase, né, que cientista de dados é o trabalho mais sexy do mundo. Vocês já viram essa camiseta? Está em muita demanda, gente, porque é difícil de encontrar. O que eles esperam que tenha tudo numa pessoa só, mas esse é outro papo. Representante de vendas, porque a habilidade de vendas hoje em dia também está ficando muito complexa e é uma pressão recorrente. Engenheiro de machine learning. Em 2018, principais habilidades demandadas: gerenciamento, vendas, comunicação, marketing, startups, Python, desenvolvimento de software, analytics, cloud computing. Vocês vão ver como isso aqui mudou. E capabilities, adaptabilidade, fit cultural, colaboração, liderança, growth potential e priorização. Tudo que a gente aprende na escola, não é? É isso o mais difícil, porque, mas também é importante lembrar que, na minha época, Patrícia, você vai entrar numa empresa e você tem um career path. A empresa já desenhou para você qual que é, né, os seus próximos passos. Hoje em dia, somos completamente protagonistas da nossa história, do nosso desenvolvimento, para onde eu quero ir. Não é mais chegar lá no recrutador, no RH, e falar, olha aqui o meu resumo, onde você acha que eu me encaixo? É você que tem que saber onde você se encaixa.
É você que tem que saber onde você é bom, para onde você quer ir. Se você já fez isso até agora, quer aprender outra coisa, como é que você vai se capacitar, como é que você vai conseguir esse próximo desafio. Ninguém vai resolver isso por você, mas não. Porque é também aquele tipo, né, de empresa, né, de estrutura, de hierarquia, de responsabilidade, de comando e controle que a gente tinha, porque eles realmente tomavam a decisão, não é mais assim, não toma mais. E também nem satisfaz mais essas pessoas. E aí agora, já em 2019, esse mesmo estudo mostra o quê? Quais são as soft skills mais demandadas? Criatividade, persuasão, pensamento analítico, com tanto de dados que a gente tem, imagina só. Se eles não estão atrás de gente que consegue lidar com esse volume de dados. Colaboração, porque os trabalhos cada vez mais em times, e um approach flexível, ou como parecido com adaptabilidade, né? E eu achei muito interessante que eles colocaram lá em hard skills people management, porque realmente é isso mesmo, é um hard skill. Não é? Vocês querem fazer algum comentário? Vocês estão vivendo isso na organização hoje? Vamos lá ver quais são os skills mais demandados de vocês hoje. Vocês ainda estão lá com o EduPulses aberto? O que mais demandam de vocês hoje? O teu RH, o teu resultado? Sure. Estamos no mundo capitalista ainda, né? Vamos lembrar que a gente ainda tem shareholder. Pensamento crítico, poder de influência, foco em resultados, navegação cultural excelente, porque empresas cada vez mais globalizadas, times virtuais. Eu trabalhei muito tempo assim com pessoas em outros países, liderança, problemas com agilidade, eu já sei até de quem veio isso. Persuasão, influência, gerenciamento, fazer mais com menos, adaptação, flexibilidade, agilidade, resultado, é isso. A gente quer cada vez melhores resultados, cada vez mais rápido. Ser bola de cristal. Gente, não dá mais para ser bola de cristal. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 anos. A gente tem um norte, mas a gente tem que ser tão flexível para conseguir adaptar tudo isso. É isso mesmo, flexibilidade, agilidade e resultado. Uma coisa que eu estava falando ali com o Mohamed no começo, quando eu estou lendo aqui estratégia, o Peter Drucker falava que a cultura come a estratégia no café da manhã. E hoje em dia a gente fala que o mindset come a cultura. Porque não adianta chegar ali um monte de iniciativa, de design thinking, de workshop, de falar de cultura, todas essas atividades, se o mindset das pessoas não tiver aberto o suficiente para a mudança. Tudo começa com mindset. De entender que não está acontecendo com o outro, não, está acontecendo com a gente, está acontecendo com cada um de vocês. Por favor. Uhum. Exatamente. E quando a gente fala de People Analytics, esse também é um dos vieses de, às vezes, você só recompensar ou remunerar quem dá resultado. Tem alguns exemplos que são mais frequentes, por exemplo, em times de esporte, porque um dos exemplos que o pessoal usa muito lá fora é time de hóquei, que valorava muito gol, né? E gol em hóquei, ele é muito raro. E aí eles estavam tentando avaliar assim, quem realmente é melhor? É o jogador que faz o gol? É o jogador que dá o passe? Ou é o time que tem o maior tempo de posse de bola? Porque ali é a persistência. São outras métricas. Por exemplo, isso que você está falando, a mudança ela é tão grande. Vindo de uma era industrial, de produção, de quantidade, de volume,
medir homem-hora era a métrica. Hoje em dia é medir homem-hora. É entrega. Quanto tempo você demorou para fazer a tua entrega? Onde você estava para fazer a tua entrega? Se você estava em casa, se você estava na praia, se você estava... É outra forma de medir, hoje em dia. Então, tem até algumas métricas, acho que dentro da RH, que está mudando muito, mas a gente vai falar só um pouquinho mais disso. Mas está perfeito isso que você tá colocando. Alguém quer fazer mais algum comentário? Isso é sempre muito bom. Lá na minha empresa, sou o Rodrigo, tem mais alguns, hoje está muito direcionado para OKR. OKR. Objetivos Key Results. Perfeito. Dentro do RH também. Entrega em si, ela não mexe o ponteiro, né? Então, grandes desafios, quer dizer, o que vai mexer no ponteiro lá na frente? Então, grandes projetos, realmente, com muitos envolvidos, tem que ir em busca de OKR. Esse é o grande... E eu acho que a gente e a tecnologia está permitindo agora a gente ter uma visualização em cima desse trabalho remoto, esse trabalho em rede muito interessante. Desculpa, pois não. Aham. Tem uma parte só que vai entrar no RH que a gente vai tocar exatamente nisso. E se por acaso eu não chegar a responder exatamente isso, você me cobra de novo. Algum outro Rodrigo, por favor, agora. Nossa, isso é tão específico, né, para a parte comercial. O que é mais fácil? Eu acho que você, se a gente for pelo desenvolvimento das habilidades, por exemplo, quando a gente pensa tanto no Daniel Goleman, quando fala de inteligência emocional, do desenvolvimento das habilidades ou do domain model, fala que primeiro a gente desenvolve habilidades intrapessoais, depois interpessoais, as habilidades técnicas e, por último, que você conseguindo dominar bem, habilidades realmente de liderança, de negociação e tudo mais. Então, se você falar que esses conhecimentos de machine learning, de inteligência artificial, são conhecimentos técnicos, é muito mais fácil você aprender um conhecimento técnico do que você desenvolver uma habilidade. Até porque a habilidade, muitas vezes, ela está ligada com valores, com crenças, com comportamentos, com aprendizados desde a primeira infância. Então, é muito mais difícil você mudar uma habilidade, um comportamento, do que... Por isso até que processos de coaching, eles duram algum tempo, porque é estudado que para você mudar o hábito demora, né, até você se colocar naquela situação, para você adquirir um novo comportamento, demora um pouco mais. Então, foi essa a sua pergunta?
Hoje, por exemplo, eu busco um cara de vendas que está bem interessado em e-commerce e marketplace. Se alguém... Indicações? Mas, sim. Há um tempo atrás, até acho que nessa linha, o presidente, quando eu trabalho, ele falou assim, hoje todos na organização deveriam entender de tecnologia. Bom, mês passado, desculpa, eu tenho uma pergunta ali. Mês passado, a Dini, que é a CEO da IBM, ela disse numa conferência Work and Talent em Nova York que, nos próximos 5 a 10 anos, 100% dos trabalhos em 100% das indústrias serão impactados por analytics ou inteligência artificial. 100%, 5 a 10 anos. Então, assim, a informação está aí, entendeu? Fica a dica. Boa Desculpa. noite. Boa noite. Meu Rodrigo? nome é Bruno. Não, Rodrigo não. Eu estou levantando porque foi pedido pela organização, tem que se levantar para fazer a pergunta. Então, não que eu queira ser exibicionista, tá? No sentido da pergunta do Rodrigo, Rodrigo 3. Na linha de raciocínio que você tem que ter habilidades técnicas e soft skills. Uhum. Hoje, eu ainda entendo que os recrutadores, especialmente para vagas de vendas, que eu sou da área de vendas, olham primeiro a característica técnica. Uhum. Esse mindset está partindo do mercado para soft skills ou ainda existe o requisito eliminatório como a habilidade técnica para ser colocado numa posição? Eu acho que isso ainda está é uma ótima pergunta. Eu acho que isso está num grande processo de transformação. Até porque quando a gente, de novo, vai cruzar People Analytics e a gente cruza todas as fases que um candidato precisa passar no processo de entrevista, no processo de seleção, antigamente, nem hoje em dia não tem mais, grafologia, assessment, entrevista estruturada, entrevista não estruturada, estudo de caso, entrevista comportamental, behavior e tudo mais, technical skills, a gente está começando a fazer as correlações para ver o que realmente, qual fase o candidato precisa passar, que vai me dizer, que prediz qual vai ser o engajamento, o turnover ou a performance dele dentro da empresa. Porque eu quero cada vez mais melhorar esse processo de recrutamento e seleção para realmente trazer para dentro de casa pessoas que vão ter impacto no negócio. E isso aqui também tem a ver, né, dentro desses vários elementos, fit cultural. Então, você vai ver uma série de plataformas de tecnologias que as empresas estão desenvolvendo hoje, muitas HR Techs, como é que ela chama? O Innovation Club levou a Liga Ventures. A Liga Ventures acompanha 122 HR Techs, e pelo menos 22 delas estão só na área de recrutamento e seleção de RH. Fazendo testes, entendendo, porque muitas vezes a própria pessoa não sabe qual é o seu propósito, né, quais são suas fortalezas e tudo mais. Então, assim, entendendo quais são os valores, qual é o perfil comportamental, qual é a sua ambição, que impacto que ela quer ter, de acordo com o fit da empresa. Então, assim, todo esse processo está mudando bastante. Eu acho que ainda tem, natural, até mesmo você vê pelo LinkedIn. Quando o LinkedIn coloca, se você vai aplicar para uma vaga, ele fala qual é o teu match de skills de acordo com os skills que o job poster, né, colocou. E aí, muitas vezes, você tem um threshold, isso aqui tem um mínimo, e depois a gente vai ver por quê. Você desenvolver, de novo, a habilidade técnica é mais fácil, mas você desenvolver o fit cultural é mais difícil. E muitas vezes as pessoas entram pelo técnico porque podem desempenhar bem aquela tarefa, aquele trabalho, mas aí não tem nenhum fit com a empresa, com o gestor, com a área. Exatamente. Exatamente. Não vou levantar, galera, desculpa. Você é o Rodrigo qual? Não, também não. Eu sou o Murilo e eu mordi a chumbada da pergunta do colega porque eu fui RH de vendas durante bastante tempo na minha carreira e da minha experiência, o que você falou que os recrutadores filtram pelo técnico, o recrutador não, o gestor da vaga. O gestor da vaga. Então, a maioria absoluta das vezes que eu me deparei com essa situação, muitas vezes o meu par ou a minha par de Talent Acquisition e eu, como business partner, incentivava o gestor a trazer o cara pelo comportamental e o gestor cortava pelo técnico.
Então, acho que, sim, pelo menos na minha mera opinião, sim, ainda tem bastante dessa restrição, especialmente em área comercial, mas muitas vezes a gente, como RH, está tentando fazer o push e a limitação está no mindset do gestor. E tem muitas outras áreas que mudou já, por exemplo, principalmente a área de desenvolvedores. Gente, qual é a faculdade hoje em dia que forma tão bem? Assim, hoje em dia, quando você vai contratar um UX, um UI, muitas vezes ele não tem uma formação tradicional. Ele tem uma série de cursos, começou a trabalhar com 14, com 16, com 18, fez um monte de projetos, tem um portfólio incrível. Você antigamente, algumas empresas só contratavam se você tinha curso superior. Hoje em dia, tem alguns cargos, você não precisa mais ter necessariamente curso superior. Então, isso aqui mudou. Agora, uma crítica, só que eu coloco quando falo, os recrutadores. Gente, para ser recrutador, e eu não nasci de RH, não vim de RH, não fiz psicologia. Para eu me tornar, e entendo como uma boa headhunter, não só entender sobre os trabalhos que eu passei, mas entender sobre recrutamento e seleção. Então, eu fui, sim, estudar como fazer entrevista por competência. Eu fui, sim, estudar, e você depende muito de um autoconhecimento para saber quais são os seus filtros. Vou dar um exemplo bobo. Se eu gosto do sotaque do mineiro, chega um candidato com sotaque mineiro, é inconsciente, é muito rápido, porque a gente é tão rápido para julgar as pessoas. Você olha para a pessoa, a gente julga tudo. A forma como ela está vestida, como ela fala, tudo. A gente não demora 3 segundos para julgar alguém. Então, assim, eu fico muito preocupada quando colocam gestores, enfim, N pessoas, num processo de recrutamento e seleção que não tem um treinamento para tirar os seus vieses daquela entrevista. Ou diminuir. Porque não é simples. Hoje tem um site que você faz a entrevista borrada e modificam a foto. Você não pode ver o candidato até você aprová-lo pelas skills. O blind hiring. Tem várias coisas. Por exemplo, gente, na minha época tinha que ter foto no currículo. Hoje em dia, alguns colocam foto porque é criativo, porque é X. Mas antes era meio que obrigatório. Por exemplo, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, tinha uma série de perguntas que não podia fazer, e muito menos colocar foto em currículo. Bom, gente, vou pular isso aqui. Fizeram uma pergunta, só por causa do horário ali, sobre os impactos e adaptação do modelo de gestão ágil de projetos aplicado como forma de trabalho, mesmo que não seja o desenvolvimento de software. E uma das coisas que eu comentei foi o seguinte. Só para quem não conhece o ágil, alguém não conhece? Muito rapidamente, aí, os Agile Coaches que estão aqui presentes, por favor, me socorram, tá bom? Dentro da metodologia ágil, muitas vezes o pessoal adota uma metodologia de trabalho que é trabalhar por squads. Geralmente, as empresas vão utilizar o ágil quando ele quer ter inovação, ter mais agilidade, ter mais profundidade dentro do desenvolvimento de um produto. Só que ele é mais caro, porque você tem, muitas vezes mais gente ali dentro daquele squad. O squad ele vai especificamente trabalhar para desenvolver a funcionalidade de um produto. Ele pode se juntar em tribos, que aí é toda a tribo que vai ser responsável pelo produto. O chapter, que são, então, pessoas específicas de acordo com alguma função. E o guild, que são pessoas que se juntam de acordo com ali alguns interesses. Eu fiz o seguinte comentário, mas, de novo, voltado para o lado de RH. Tem uma série de outras áreas que estão tentando adotar o ágil. O jurídico está tentando adotar o ágil, o RH está tentando adotar o ágil. Não quer dizer que a empresa inteira vai trabalhar com ágil, com squad 100% do tempo. Muitas vezes o squad é montado porque você resolve um problema, você desmonta o squad e volta a trabalhar daquele seu jeito. Entendeu? De uma outra forma. Nem sempre. Por exemplo, eu fui visitar o Nubank duas semanas atrás. Lá no Nubank eu vi, esse andar é do squad tal, esse andar é do squad tal. Lá é por squad, até onde eu vi o tempo inteiro. Mas não são todas as empresas que vão colocar assim. Até porque, gente, imagina só, a gente, com todas as barreiras de comunicação, de influência, negociação e tudo mais, de fazer pequenas mudanças dentro da organização, se tornando mais horizontal, a gente está passando. Imagina só se as empresas estão prontas, as pessoas estão prontas para trabalhar com squad, com pessoas de diferentes áreas o tempo inteiro. E no Nubank já nasceu nessa era. Mais fácil
É. 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 Então, e não dá para fazer essa mudança na empresa inteira de uma vez só. Você vai começar com alguma área, como a gente fala o Magazine Luiza. O Fatala começou lá, posso usar essa área aqui de massagem que ninguém está usando? Vocês conhecem a história de como o Luiza Labs se desenvolveu. Ele começou, ele era um terceiro, dentro do Magazine Luiza, pediu para usar a salinha de massagem que ninguém usava, ele como terceiro, pegou na pessoa física, pegou uma linha de banda larga e foi colocando ali inovação e desenvolvendo, e, obviamente, tendo abertura da empresa para ir testando, né, experimentando. Mas não tem como você, né, mudar um transatlântico, né, é muito mais difícil. Mas pode falar. Ela mudou todinha a área de tecnologia. Depois, Ela fez isso aí também, né? Começou com isso aí e virou toda a tecnologia para esse modelo. E lá também, a gente mudou inteirinho olhando a Spotify. Você é da onde, desculpa? Itaú. Todinho. E algumas áreas de negócio que eu atendo também lá. Ah, legal. Ela trabalha com comunidade. Eu tive de dados que está nessas comunidades. Muito legal. Uhum. Legal. Você quer dar o microfone? Porque está sendo gravado e aí não sei, sua colocação não fica gravada. Cláudio, trabalho com melhoria contínua. As estruturas que nós estamos montando agora, a gente chama de fluxo de valor, mas, na verdade, é identificar como as atividades vão do ponto de vista do contato ao cliente até ele receber o produto, e você monta a estrutura com todas as funções que são necessárias para realizar essa atividade, diferente de qualquer outro tipo de... É legal que você comentou com o olhar do que é importante para o cliente, né, dos momentos que importam para o cliente. Quebra toda a estrutura de departamento e não tem mais essa questão departamental. Você tem a sua função, a sua responsabilidade dentro de um grupo para poder entregar um certo resultado. Perfeito. Muito bom. Gente, como se manter relevante aí nesse mundo, né? Eu vou só acelerar um pouquinho, tá? Para vocês. Mas a gente, então, já comentou de alguma dessas habilidades e o que fazer para estar conectado. E aí, uma das questões que eu coloquei aí, que é a rede, porque networking é outro tema que eu sempre acho muito importante, e esses eventos de manter a gente conectado, trocar experiências, aí que está a riqueza. E eu sempre falo, gente, networking, você começa a fazer antes de você procurar emprego. Networking ele serve para você trocar conhecimento. E é sempre primeiro dar, depois receber. Senão ninguém mais vai ficar querendo ir em evento de networking, porque quem está trabalhando recebe uma enxurrada de resumê. E parece que só é abordado sem um interesse genuíno. Não é? E aí, o que eu sugiro para vocês, que tem alguém que já está usando? Dentro do LinkedIn, se que vocês usam o aplicativo do LinkedIn, no segundo ícone, na sua rede de contatos, na parte de cima, tem na sua área. Se o teu Bluetooth estiver ligado, vocês vão ver todos que estão utilizando a mesma tela. E aí, se por acaso eu não estou conectada com algum de vocês, fiquem à vontade para me adicionar e conectem-se entre vocês. Eu sei que networking não é fácil para todo mundo. Muitas vezes as pessoas não conseguem conhecer nem o departamento do andar de cima ou de baixo, ou do outro lado do fundo do corredor. Mas isso é super importante, porque quanto mais diverso a tua rede, mais valorosa, mais rica de novo ela é. E eu sempre coloco o seguinte também, não importa o número de contatos que você tem, mas sim aquele contato que, quando você precisar acessar para te indicar alguém, para te trocar uma ideia, te ensinar alguma coisa, ele está disponível. É a qualidade do contato, não é a quantidade do contato. Tá bom? E quando a gente tem esse ponto aqui em comum, como a gente tem a Profuturo FI aqui em comum, você sabe que entrar em contato com o Rodrigo 123 é confiável. Perfeito. Perfeito.
Porque essa também é outra preocupação que eu tenho. Ainda mais hoje em dia que a gente está conectado e meio... Ainda aquela a velha máxima, né? Diga-me com quem andas, também essa aí vale. Então, é muito importante, porque você vira uma referência para outra pessoa também, né? Mas eu coloco, para quem é mais dominante, aí um desafio, para quem é mais influente, uma boa atividade. Na próxima semana, tente se conectar com alguém que veio aqui na palestra. Marca um café, marca um almoço, divide o teu conhecimento, aprende com o outro. Se você é de finanças, ou você é do comercial, você trabalha com ágil, você trabalha com jurídico, se encontra para trocar ideia, para se conhecer, para entender esse mundo digital, como é que está influenciando dentro da tua área, dentro da tua indústria, a tua liderança. São essas trocas, essas conversas que a gente precisa colocar na agenda. Porque depois, quando a gente vai procurar emprego, fica todo mundo correndo, desesperado, de quantos e-mails eu vou mandar, quantos currículos eu vou mandar, quantas conexões do LinkedIn eu vou fazer. Isso aqui é pipeline, é funil. Então, quanto mais contatos você fizer ao longo do tempo, isso é um processo, é desenvolvimento, porque demanda tempo, demanda esforço, demanda estudo, né? E aí, a hora que você precisar, vai pingar. E a pessoa vai lembrar de você, se alguém pedir uma recomendação. E aí os contatos vão se desenvolvendo. Só queria passar um pouquinho para frente. Esse aqui é o Gary Bowles, que é o Share do Future of Work da Singularity. E nesse pace, né, esse passo super acelerado, o que ele coloca? Para os trabalhadores de sucesso de amanhã, que são resolvedores de problemas. Todos nós somos resolvedores de problemas o tempo inteiro. Somos consultores que resolvemos alguma questão, né? Que somos adaptáveis, flexíveis, com criatividade e empatia. Empatia é outra palavra-chave. De novo, está ali na comunicação, na tolerância, na paciência, né, na amorosidade, na empatia, de realmente saber se colocar no lugar do outro para conseguir sobreviver nesse mundo digital. Eu gosto muito de estudos de mercado e sempre faço esses estudos futuristas aí. Esse aqui é um da Cognizant, que ele mostra 21 novas áreas de atuação no futuro. E você tem uma série de coisas que a gente está começando até a ver agora, né? Chief Trust Officer. Gente, ética está, né, tá sendo cada vez mais relevante. Hoje, eu vou sair só aqui da página, um instante. Hoje eu recebi um WhatsApp com uma matéria falando que 18% dos CEOs foram demitidos no último ano por questão de ética. Né? Então, aqui eu acho muito interessante esses estudos, porque eles são provocações, né? Trazem simplesmente aí novas ideias de áreas que, de repente, a gente não previu ainda, e como, de novo, tecnologia, velocidade, impacto, está mudando aí essas oportunidades. Tem um outro estudo sempre muito importante, que é o estudo do World Economic Forum, que sempre fala das skills, e ele nesse recorte desse estudo, eu trouxe o recorte do Brasil, mas nesse estudo você tem recortes por país e por indústria, tá? E aí, esse último, o que ele fala? O ano passado, né, que foi 2018, as principais habilidades demandadas pelo mercado, grande parte delas são soft skills. E na tendência para 2022, soft skills. Então, assim, de novo, o conhecimento técnico, AI, machine learning, a gente vai para a escola, a gente vai aprender. Mas aprender negociação, aprender persuasão, aprender influência, aprender empatia, aprender criatividade. Isso aqui é no dia a dia, se expondo, é se testando, é se conhecendo, entendendo a sua limitação, o teu viés, o teu filtro. É olhando lá para trás, como é que eu era quando criança? Ela olhando lá, gente, isso aqui é desenvolvido na primeira infância, muitas vezes. Era fácil eu falar em público? Como é que vocês estão se comportando nas suas reuniões? Para aqueles que ainda têm muitas reuniões, dizem que as reuniões ainda vão morrer. Mas, ainda não, né? Mas você fala na reunião, né, você se faz ouvido, você consegue ouvir o outro, você adiciona a informação do outro com a sua e cria uma terceira informação. Como é que você tem se comportado? Food for thought. Aqui são posições
que vão ficar ainda mais estáveis, aquelas que vão ficar um pouco mais redundantes e novas posições surgindo. Primeiro lugar, analista de dados e cientistas de dados. Especialistas de inteligência artificial e machine learning. Gerentes gerais e de operações. Está ficando cada vez mais complexo, aqui vai ficando cada vez mais demandante. Especialistas de Big Data. Especialistas de transformação digital. Aí vai lá a pessoa de venda, se ela não quiser aprender, ela vai ficar para trás, não vai? Porque, de novo, a dica está aí. Esse aqui é o recorte do Brasil e ele fala como que as empresas determinam onde eles colocam, né, plantas, empregos, as indústrias, enfim. Na sua grande maioria é disponibilidade de talento. Então, se você não tem um talento capacitado, você não tem pools de talentos, você não vai atrair empresas. Então, é muito interessante governos, cidades olharem isso e começarem a desenvolver seus pools de talentos locais para ir desenvolvendo economicamente suas próprias regiões e não continuar concentrado do jeito que a gente está. De novo, o recorte para o Brasil. A questão de reskilling, upskilling, completa reinvenção de habilidades é outra demanda extremamente importante. Principalmente aqui, recorte de novo para o Brasil. Habilidades mais emergentes aqui para os brasileiros. Inovação, pensamento crítico, iniciativa, active learning, né? Então, aprendizagem ativa, liderança, social influence, inteligência emocional. Outra coisa fácil. E aí, quando a gente fala em upskilling, reskilling, completa reinvenção, então, para o time de vendas, um upskilling é ele aprender a usar Salesforce. Um reskilling é ele entender e integrar soluções verticais. E uma completa reinvenção para a pessoa de vendas é ser um consultor. Você está pedindo já, né, um outro comportamento, um outro conhecimento dele. Dentro de marketing, upskilling, aprender marketing digital. Reskilling, aprender SEO. Aí, de repente, ele tem que virar um product manager com um approach de design thinking. Ele tem que aprender outra coisa. Engenheiros de software. Aprendeu Agile, é só upskilling. Agora você tem que ir para cloud, né? Você tem que ir para mobile. Gente, aquela estatística lá do começo, está todo mundo indo para mobile. Isso aqui está cada vez mais demandante. Como desenvolvedores de áudio, desenvolvedores de vídeo. 70% do streaming hoje é vídeo na internet. Você consegue dar um exemplo desse, por exemplo, uma pessoa de RH? O RH é extremamente operacional. Né? Muito processual. Ele não trouxe esse chart. Depois do RH, a gente começou a ter um olhar um pouco mais de métricas de pessoas, e cada um dos silos as suas próprias métricas. Né? Então, dentro ali do onboarding, do recrutamento e seleção, time to fill, né? Quantos que a gente traz, qual mais rápido a gente traz. E eu acho que o próximo, para mim, é People Analytics. Porque o RH ele tem que entender, ele vai ter que ter um skill analítico, ele tem que ter uma visão de negócio, e eu acho que People Analytics vai ser definitivamente revolução para dentro de RH, porque é uma metodologia de você coletar, correlacionar e analisar dados e mostrar o impacto desses dados em relação à eficácia, eficiência e, em resultado final, impacto nos negócios. Isso que coloca o RH sentado dentro de um board. Não é para falar quanto custa o programa do workshop, do desenvolvimento da plataforma, não. É porque eu vou trazer essas pessoas que vão dar esse resultado aqui dentro dessa empresa. E N outras questões. Uma outra pergunta é em relação à terceirização dos serviços de tecnologia, se isso pode ser tudo migrado para a Índia. Então, lembra que tem 1 milhão de indianos entrando no mercado de trabalho por mês, nos próximos 20 anos? Gente, a maior parte a gente está mudando para a Ásia. Né? O eixo econômico, o eixo poder está mudando completamente. Eu só tinha trazido esse dado aqui desse mesmo relatório, que como que as empresas estão pretendendo, então, contratar? Permanentes, temporários e freelancers. E a gente está numa gig economy. Então, assim, o problema não é a Índia. O
globo. Você pode pegar trabalhador de qualquer lugar, de qualquer forma. É worker on demand. E as políticas trabalhistas já estão também se adaptando a isso, né? Eu só coloquei aí alguns sites de onde você pode encontrar pessoas que você pode contratar ou por hora, ou por job, ou por conhecimento. E você também pode estar disponível numa dessas. E as pessoas, muitas vezes, têm mais de um trabalho, né, de um engagement, porque, de repente, ela quer desenvolver na sua hora vaga, ou nas suas horas tantas que ela quer dedicar, ela quer se dedicar para um projeto interessante para ela. E isso é legal também. E aí, quando a gente fala de trabalhos globais, isso tem um estudo interessante também, voltado para People Analytics. O Credit Suisse entendeu o impacto financeiro, que era perder os seus profissionais. E ele, através das suas análises, reparou que, se as pessoas mudassem de trabalho dentro do Credit Suisse, eles ficavam pelo menos 3 anos a mais. Então, eles começaram a desenvolver essas iniciativas para ter mobilidade interna dentro do Credit Suisse. E isso veio de People Analytics. Tá? Em relação à mobilidade, foi feita essa pesquisa numa empresa da Austrália, que é mais voltada também para o digital, perguntando quem que estava ativamente buscando, quem que consideraria um novo papel e quem não estava nem buscando, nem considerando. E aí, as outras perguntas sobre quais são as razões para você deixar o seu emprego. Aquela questão da gente é contratado, né, porque admira a empresa, o resultado, o salário, e sai porque aquele ambiente fica tóxico. Porque aquela liderança não está te desenvolvendo, não está dando feedback, não está positiva, X. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, muitos de vocês, não todos vocês, são a liderança. Então, como é que você, como líder, está desenvolvendo, apoiando, delegando? Porque a gente não quer ser o motivo da saída, né? Então, é muito interessante a gente não só ter esse olhar do outro, mas ter esse olhar para si. Vou fazer outra pergunta para vocês. Qual a tua propensão de mudança de empresa? Enquanto vocês estão respondendo, faça lá a tua pergunta. Não, e tem uma série de coisas. Então, eu acho que está tendo confronto essa questão de mobilidade e metodologia ágil. As duas coisas estão crescendo e se confrontando. Sua opinião sobre esse meu comentário. Eu não sei se elas vão se confrontar, mas eu acho que elas vão se adaptar. Eu acho que elas vão se adaptar. Uma hora vai... Porque é tudo tão novo, eu acho que... Obrigado. Eu sempre vejo pesquisas e colocam a liderança como o primeiro motivo de um determinado colaborador, não importa o nível hierárquico, procurar um outro trabalho, um desafio, trabalho, outra posição, enfim. Mas eu nunca vi uma pesquisa que fale quais aspectos da liderança que, de fato coloca esse cara para procurar. Na empresa que eu trabalhei anteriormente, o problema número 1 é a liderança. Sempre foi, no administrativo. Pior que na operação, não. No administrativo é o problema de... Num desses estudos eu coloquei para vocês de milênios. É comunicação e feedback. Alguns estudos mostram que quanto mais encontros, quanto mais conversas você tem com a sua equipe, quanto mais próximo você fica, melhor fica a comunicação, melhor ela se sente mais engajada, mais ouvida. As pessoas querem ser ouvidas e respeitadas. É interação, é comunicação.
e feedback. Principalmente isso. Gente, então olha só. Para quem é... E 36% querendo mudar nos próximos 12 meses, o que a gente coloca? Geralmente, recolocação, mudança de carreira pode levar de 6 meses a 1 ano. Por quê? Quando o pessoal decide que começa a fazer o networking, então tem todo aquele fluxo de vou fazer os contatos, vou marcar o café, de repente não tem aquela vaga aberta, então a pessoa ainda vai lembrar, né? Vai lembrar de você, aí você manda o currículo, aí você ou passa direto para a empresa ou pelo headhunter, mas tem aí, pode demorar 1 mês, pode demorar 3 meses o processo só de entrevista. Então, é muito importante se preparar emocionalmente, financeiramente, psicologicamente, para entender que isso aqui pode levar um tempo. E para vocês que ainda estão pensando em mudança de empresa, né? Eu não perguntei nem mudança de área, eu perguntei mudança de empresa. Vá fazendo suas conexões, vá acompanhando. Eu falo que procurar emprego é full-time job, porque é como se você estivesse montando, a gente não está falando de estratégia de emprego, mas tem que montar um CRM, você tem que ter o plano de ação. As pessoas falham, falam, gostaria de trabalhar lá, quero mudar de carreira, tal, mas eles falham na execução. Falha nessa questão de quais são as suas métricas. Quantos cafés você vai agendar, quantos e-mails você vai mandar, com quem que você vai conhecer, qual é o follow-up que você vai fazer, qual é a leitura que você vai fazer sobre a indústria que você vai estudar. Demanda tempo. E, geralmente, sabe aquele tipo de consultor que vai lá, entrega, e aí a empresa tem que fazer, a empresa não faz? É a mesma coisa. Qual a tua intenção de mudar de área de atuação? Aí, de repente, você pode ficar na mesma empresa, ou não, mas você quer mudar de área de atuação. Você quer aprender um outro skill. Geralmente, quando a gente fala de career changer, tenta levar esse projeto paralelo, essa mudança de carreira, como um hobby, para ir se testando, para ir desenvolvendo contato, para ir desenvolvendo portfólio, e aí depois fazer a mudança. Porque muitas vezes você precisa de conhecimento. Interessante. Então, assim, é esperado que as pessoas acabem realmente mudando de área de atuação mais ou menos a cada 2 anos. Muito curioso. Mas você vê que altamente provável e provável são os maiores. Vou voltar, tá, gente? Só para a gente acelerar aqui na apresentação. Eu vou acelerar um pouco não, bastante. Adoro tecnologia, mas a gente ainda vê que o mercado de tecnologia ainda é um mercado bastante masculino. Você veja só, as maiores aí dentro dessa arena, né, desse cenário, da sua força total, você tem principalmente aqui não tinha dado, tá? Mas o gap, principalmente da sua força para as mulheres que estão em tech jobs, por exemplo, ou em cargos de liderança, você tem ainda gaps muito importantes. Então, assim, para as mulheres, principalmente, para quem estiver ouvindo depois, a área de STEM é promissora. Promissora. E quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de colaboração, de ter a visão do consumidor, de ter a visão do outro, você precisa também da diversidade, ainda que a gente está falando de gênero. Ok? Outra pergunta que veio, então, foi exatamente sobre essa, sobre a diversidade. Tem vários estudos já sobre diversidade. Acho que um dos mais importantes é esse estudo da McKinsey, a diversidade como alavanca de performance. Se você der um hit fácil ali no Google, você vai ver várias apresentações sobre isso, que já mostra o impacto financeiro de você ter diversidade na sua força de trabalho, porque você entende muito melhor aquele consumidor. E o teu funcionário hoje é o teu consumidor, né, gente? É outro olhar, outra perspectiva. E aí tem uma série de iniciativas que definitivamente tem que vir da alta liderança para entender que isso aqui tem que entrar na estratégia da empresa. E aí, vamos lá, o que está acontecendo no RH com toda essa mudança do digital? Vou contar o lado de dentro para vocês, né? Está acontecendo uma loucura. Então, o que você tinha começado a falar ali, ó, blind hiring, é uma grande tendência. De você não saber o nome, você não sabe se é homem ou mulher, né? Se você não tem o timbre da voz, uma série de questões que podem
para não influenciar o teu viés. E aí, vou colocar aqui, People Analytics, AI. O tempo inteiro. Vou mostrar umas coisas para vocês. Esse aqui é um relatório super interessante que eu recomendo também vocês darem uma olhada. Um estudo da Accenture sobre revolução da força de trabalho do futuro, tá? Tem bastante dado interessante. Mas inteligência artificial, ela consegue tocar em todas as áreas dentro do recrutamento e seleção, dentro do RH, né? Então, a gente está falando de recrutamento e seleção, de desenvolvimento, de toda a jornada do colaborador, desde quando ele entra, é selecionado, desenvolve e sai, tá, da empresa. E isso, algumas pessoas, às vezes, têm um pouco do receio, mas a máquina que vai tomar a decisão, isso vai desumanizar. Na verdade, a ideia é humanizar cada vez mais, entender cada vez mais o comportamento, entender, valorizar cada vez mais o que é importante para o colaborador, como ele quer se desenvolver, o que ele quer aprender. Esse é o foco da adoção da tecnologia, tá? Então, dentro da parte de recrutamento, uma das grandes dores é a gente não tem feedback do recrutador. Através de processos de recrutamento mais ágeis, com tecnologia, com entrevista por vídeo, você consegue ter feedback para todo mundo que participa. Você consegue ter um feedback mais rápido. Você consegue ter clareza, transparência, como é o processo seletivo. Você consegue tocar já um pouco na empresa para ver se realmente aquele é a vaga, a empresa que você quer trabalhar. Dentro da parte de desenvolvimento, assim como aqueles itens de relevância que você tem lá no Spotify, no Netflix, de acordo com os seus objetivos, com o seu skill set, e com essas análises, as empresas estão começando a oferecer plataformas de desenvolvimento, de conhecimento, ou mesmo formatar uma intranet, que quando você abre, a tua intranet é diferente para cada um de vocês, de acordo com o assunto que vocês têm acessado, a área que é mais interessante para vocês. A parte de gerenciamento de performance, não olhar só o resultado, olhar como que a gente está chegando nesse resultado. Se está morrendo alguém no meio do caminho, né? É isso aí. Não está ligado? Por experiência, o que eu vejo é que a gente... vou falar exclusivamente do processo de recrutamento. Eu não sou da área de RH, mas o que eu vejo é que a gente ainda tem um caminho muito longo, apesar de muita empresa, a empresa onde eu trabalho, eles começaram a fazer essa mudança, tal, a gente fazer todas as vagas vão ser postadas na intranet, todo mundo vai ver as vagas, você pode fazer entrevista online, todos vão receber feedback. Mas eu ainda vejo um caminho muito longo, porque às vezes as pessoas elas implementam todas essas mudanças, mas aquilo que a gente estava falando no começo, do cara fazer entrevista já sabendo quem ele vai escolher. Você gera uma frustração muito maior do que quando você tinha no passado, porque as pessoas se candidatam às vagas, elas acreditam que elas têm uma real chance, quando, na verdade, o cara já sabe quem ele vai escolher. E, mesmo assim, ele entrevista todo mundo, faz... Então, eu ainda vejo isso muito lindo, mas um caminho ainda muito longo a ser seguido pelas empresas e pelos líderes para chegar nesse nível que é o que a gente espera. Mas aí a liderança da empresa viver realmente alinhada de acordo com o que se propõe, né? Valores. Eu acho que não é só... Vem muito do nosso papel, né? Sim, de cada um de nós, né? E de falar, e de realmente de abrir, e de se colocar, e de direcionar. Né? E o outro abrir também. Na parte de risco, enfim... desculpa, perdão. Oi. Deixa eu mudar um pouquinho de lado. Oi, Patrícia. Não é o Rodrigo, mas o Rogério, tá? Tá bom. A pergunta aqui é sobre... Você acabou comentando sobre essas conexões de perfil e a expectativa da posição. Eu estou curioso para ver um modelo de recrutamento que envolva o teu perfil social com perfil profissional. Ou seja, eu gosto de... Vai chegar lá. Eu gosto de Queen e gosto de Stone Temple Pilots no Spotify, então eu vou gostar de uma vaga que hoje eu não tenho visibilidade na empresa. Por conta de um perfil, de um comportamento, eu consigo associar uma coisa com outra e teria uma certa familiaridade, uma certa simpatia para uma posição que
ativamente eu não buscaria, porque eu não vejo essa conexão. Você já viu algum trabalho nesse sentido, alguma coisa que fizesse essa interconexão entre um mundo social, eu não vi, pelo porque eu que não eu sei gosto? se esse dado de comportamento da pessoa ele está aberto, ele está legível, visível para a empresa. Porque os dados que a gente autoriza, né? Porque uma grande questão aí quando a gente fala de toda essa parte de analytics é a questão de segurança de dados, a questão da privacidade, a questão da ética também. E aí, assim, tem uma série de coisas que a gente já dá ok para tudo, né? E tem uma série de devices que já escutam tudo que a gente fala. Se alguém tem televisão Samsung, não sei se leu o manual, mas está escutando, o celular está escutando. Cuidado onde você coloca a sua televisão. Mas, se você tem acesso, então, por exemplo, esse cruzamento, esse capital social, que quando a gente fala de ONA, Organizational Network Analysis, e você tem uma análise de comportamento maior, você consegue, utilizando o ONA, dentro do processo de recrutamento e seleção, tendo esse cruzamento, eu acho que pode acontecer. Não vi nenhum. Porque por enquanto, não vi nenhum. A partir do momento que eu estou numa empresa séria, né, que eu faça um opt-in, que tem uma questão de data privacy, que meu dado não vai ser usado para absolutamente nada, além daquele propósito, eu não veria por que ter uma restrição. Mas que seria um cruzamento de informações bem interessante para, dentro da própria organização, eu procurar outras coisas. Para a gente ver, e uma coisa importante também, de novo, dentro de análise de dados, fora a questão do bias, da regressão, né, que tende à média e tudo mais, saber o que é realmente correlação, o que é causalidade. Né? Então, nem ver se realmente tem uma correlação positiva, que realmente está ligado, faz sentido com o negócio. Porque às vezes está medindo alguma coisa ou correlacionando alguma coisa que não faz sentido, né? Que não necessariamente tem o impacto que você está esperando. Sim, isso, 2015 já, né? E o ano que vem já entra em vigor aqui. E aí eu acho que por conta dessa questão da proteção de dados, algumas coisas não vão poder ser cruzadas, porque eu não posso deixar aberto uma possibilidade de cruzar algo da minha rede social que é particular, que tem a ver com a vaga. Então, tem algumas coisas que eu acho que talvez hoje até poderia ser, mas por conta da proteção de dados a gente não vai conseguir. Mas aquilo que a gente já está dando ok, que tudo que você está fazendo está público, está passível de ser cruzado, né? Então, mas as empresas estão fazendo investimento massivo hoje em dia, então, em plataformas, em sistemas que conseguem ajudar em todas essas fases aí de processo não só do recrutamento e seleção, mas no desenvolvimento das pessoas também. Ou, por exemplo, vou falar esse aqui, o Textil, quando alguém perguntou de diversidade. Se você escreve qualquer texto e você passa ele pelo Textil, ele vai limpar, ele vai deixar gender neutral, ele vai diversity neutral, enfim. É bem interessante. Ou o PyMetrics, que eu vou mostrar um pouquinho ali para frente, que tem, utilizando gamification, você consegue acessar uma série de leituras, de perfil, de comportamento e tudo mais. Então, gente, tem muita coisa, mas muita coisa acontecendo aqui nessa arena. Tá? Tecnologia dentro do recrutamento e seleção. Hoje em dia você tem chatbots. O Itaú está usando chatbots. E é muito interessante o chatbot, por exemplo, do Itaú. A estratégia que é totalmente alinhada com a estratégia de diversidade, quem desenvolveu foi a 99 Jobs, que ele usa uma funcionária no chatbot que é negra. Aliás, e todos os chatbots da 99 Jobs usam funcionários negros porque querem atrair esse talento. Querem que aquele talento negro também se veja ali possível. Né? Entrevistas por vídeo. Entrevistas por vídeo, eles capturam microexpressões. Então, em áreas de segurança já utilizavam leitura, né, de microexpressões, e algumas empresas fazem o quê? Entrevistam uma série de high performers, né, já dentro das suas empresas, para identificar ali alguns pontos e cruzar isso com candidatos. E isso aqui, gente, não é muito longe também, e outro aplicativo que usa uma tecnologia similar, vou pegar aqui para vocês, que é, no mínimo, fun. Se vocês entrarem Quick Draw with Google.com. Quick Draw. Se você acho que só der um Google no Quick Draw,
É uma tecnologia similar. Você tem 20 segundos para desenhar o que ele está te pedindo. E, através de pontos similares, ele vai tentar adivinhar o que você está desenhando. Eu vou falando, vocês podem ir vendo como é. O outro aqui, esse aqui é um sistema do Paymetrics, que através de uma série... É legal. Então, numa série de gamifications, você consegue ir avaliando o desenvolvimento de uma habilidade, soft skill ou hard skill, e aí você pode fazer uma série de cruzamentos internos para a plataforma de desenvolvimento ou para o processo de onboarding. Você está no nível de desenvolvimento daquela habilidade ou não, por exemplo. Isso aqui fica muito mais claro para você, até se você está buscando uma promoção, uma mudança de área, por exemplo, o que você pode, qual é o path que você pode seguir. Tá bom? Tem até eu não vou lembrar o nome agora. Tem uma plataforma de empregos que eles fazem você passar por esses processos de gamificação e ele te fala qual é a vaga ideal, a posição ideal, ou para que tipos de vaga que você está competitivo. E aí o que eu queria falar um pouquinho então, para vocês, de uma das áreas que está crescendo muito, é que People Analytics, 69% das empresas, principalmente as grandes empresas nos Estados Unidos, porque aqui a gente não tem dado ainda, já tem pelo menos uma equipe de People Analytics. Tá? E o retorno, para cada dólar investido, são 13. E então, o que ele faz? Ele traz visível como realmente o trabalho é feito. Porque se antes a gente tinha, então, a gente sabe qual que é a estrutura organizacional, a gente não consegue ver que um middle manager, isso aqui é uma estrutura de uma empresa de óleo e gás, uma área de produção. Ele realmente é o grande conector de todo o time. Então, se você precisa desenvolver um projeto, se você precisa de conhecimento, está todo mundo indo no Mitchell. Eles não estão indo na alta gerência. E pior ainda, a alta gerência, o Senior VP, ele está alienado da cadeia. Tem uma série de análises que você consegue utilizar a ONA. Por exemplo, dentro do onboarding, eles já entenderam, já estudaram que quanto mais rápido uma pessoa que entra na empresa começa a fazer as suas conexões, melhor prediz quanto tempo ela vai ficar na organização. Se ela já entra e começa a ficar muito alienada, você começa a tomar medidas, né, já para que aquilo não aconteça. Bruno, esqueci o nome do Cláudio. Pô, com a Rodrigo, se eu fosse no Rodrigo, eu já ia ter muito mais % de chance de acertar. Eu estava esperando para não interromper. Ah, perdão. Existe algum movimento para separar o RH como uma área independente da empresa, tipo um PMO? Porque mas não é muita separado? Pressão, que ele comentou, é muita pressão de gestor sobre as vagas, é muita pressão do CEO sobre as vagas. Você não tem eu acho que tem algumas coisas do RH que eu acho que elas já estão sendo diluídas. Por exemplo, desenvolvimento, performance, né, feedback. Então, não é mais só o RH que está dando feedback. Os gestores estão sendo treinados a também saber dar feedback. Eu não ouvi falar, por exemplo, do RH. Mas, por exemplo, o People Analytics, os times de People Analytics, que muitas vezes estão dentro de uma área de RH, esse sim, parece que vai ser uma nova área agora dentro da empresa. Alguém chama Bruno? Cláudio? É diferente, uma hora certa. Não esqueça mais. Tranquilo. Melhoria contínua, a gente trata um termo, né, muito importante que a gente chama Gemba. Né? Gemba é onde as coisas acontecem. E não necessariamente chão de fábrica, é onde as coisas acontecem. Pode ser dentro do escritório, dentro da onde os processos, né, que a principal função do gestor, ele precisa estar lá. Né? O cara que fica sentado na salinha dele, esperando as pessoas ir lá e bater na porta, esse cara, a longo prazo, ele está morto. Né? Ele não conhece o processo dele, ele depende de diversas pessoas dizer para ele o que está acontecendo. E que, na verdade, você quer conhecer o seu negócio, você precisa conhecer suas pessoas. Então, se você ficar sentadinho ali do lado, esse cara está morto a longo prazo dentro da empresa. Ou ele está no burnout. Sim. Porque se você consegue fazer um acompanhamento contínuo da análise do ONA, o que você pode perceber no tempo? Que, de repente, uma pessoa que tinha muitas conexões agora está ficando mais isolada. Você começa a ter dado para agir
antes até que isso aqui chegue em você, entendeu? Ou que até a própria pessoa perceba. E aí você consegue fazer uma série de outras análises de acordo com o que você quer resolver. Tá? Isso aqui pode ficar muito mais complexo, e você pode analisar que tipo de talento a gente quer para ser sucessor, quem que são os meus influencers informais dentro da empresa, como é que as áreas se conectam, como realmente o trabalho se dá, independente da estrutura. Isso aqui é um estudo de caso interessante da GM, que eles identificaram quem eram brokers, como eles chamaram, brokers, connectors e energizers. Então, pessoas que conectavam outros silos, pessoas que faziam várias conexões diferentes e outros que sempre motivavam, enfim, as pessoas e podiam estar em qualquer lugar do seu network. Eles desenvolveram 3 atividades ou eventos para promover a inovação. Um deles foi um collab, parecido com o Hackathon, com a premissa de que, com um curto período de tempo, você consegue as melhores ideias. Então, pegaram ali, identificaram umas 60 pessoas para que, em 24 horas, trouxessem novas soluções. Um outro foi um evento, foi um summit. Aí eles já pegaram 300 pessoas, principalmente brokers e central connectors, para ter um approach de design thinking, para compartilhar ideias, construir novos projetos, novas ideias. E um outro foi um lugar que eles chamaram de Adaptive Spaces, que acabou virando um livro, que eles trabalharam principalmente com energizers, então em torno de umas 100 pessoas, para pensar numa nova solução. E aí, dessas iniciativas, eles desenvolveram o Maven Car Sharing, esse Book by Cadillac e o Adaptive Spaces. Isso aqui não foi uma iniciativa da área de produto, da área de inovação, da área de tecnologia. Isso aqui foi uma iniciativa do RH. Veio do People Analytics. Isso aqui é impacto no negócio. É assim que a RH tem que pensar. É ali que ele senta na mesa. Gente, só queria lembrar de uma coisa para vocês. Isso aqui que a gente está falando hoje, que é a carreira, é uma parte da nossa vida. Uma parte só. E não tem como a gente chegar, sair e, né, daqui para fora eu sou o profissional, não. Nós somos uma pessoa completa. E é muito importante para ser um profissional melhor, né, e ser um pai melhor, um parceiro melhor, um colaborador melhor, tudo melhor, a gente olhar todas as áreas da nossa vida. Porque essa satisfação que a gente tem na carreira, todas essas outras áreas fazem parte também. Tá bom? Profissional é uma pétala só. E aí, para quem não fez ainda esse exercício, que é super interessante, que é o Ikigai, que vem de uma metodologia, né, oriental, sempre entender, a questão da autoanálise ela é primordial. Entender naquilo que você é bom, quais são os seus talentos, o que o mercado precisa, pelo que ele paga, o que impacto você quer deixar nesse mundo, pelo que se a gente vai desenvolver para a gente entender realmente aí, o que é paixão, o que é missão, o que é impacto, o que é profissão, o que é vocação, para lá no meio você entender qual que é o seu Ikigai. Porque nada disso, tudo, né, da tecnologia, tudo mais que a gente falou que vai fazer sentido, se a gente não for feliz, né? Se a gente não fizer o outro feliz, se a gente não tiver um impacto positivo. Gente, obrigada pela atenção de vocês. Meus contatos estão aqui. Desculpa pelo tempo que a gente passou, a gente conversou bastante, mas foi ótimo, adorei. A gente tem um coquetel agora, não é isso? Você quer falar alguma coisa? Perdão. Queria agradecer a atenção de vocês de novo, as perguntas, a interação. Quanto mais interação, mais gostoso fica. Obrigada de novo. Vocês querem? Tem bastante link. Compartilha. E está gravado. Bom, essa apresentação está sendo gravada. A ideia é compartilhar em breve nas redes do Profuturo. E lembrar para vocês também, já que o papo é tanto de impacto de tecnologia, nós temos mais alguns encontros programados ainda para esse ano. Em 22 de agosto, a gente tem um outro encontro desse, dos alumni do Profuturo,
sobre inteligência artificial com o Leonardo Santos. Ele é um ex-aluno nosso, ele é fundador de uma empresa chamada Semantics. Ótimo. Acabou de lançar um produto de inteligência artificial para o mercado jurídico e outras coisas, Big Data e tudo mais. Ele vem falar um pouco disso aqui. E nós temos também para dezembro, depois a gente confirma a data e conteúdo certinho, mas uma palestra também com a Cristiane Bueno, que é especialista de tecnologia, também para abordar mais um pouco desses assuntos esse semestre. Tá? Então, bom. Tem um coquetel ali atrás, então vamos aproveitar as eu perguntas, fico disponível lá, a gente conversa um pouco mais continuar o papo lá. no Obrigado, café. gente. Obrigada, gente.